Vamos abrir em 2 Coríntios. 2 Coríntios, dando continuidade àquilo que a gente começou a falar hoje de manhã. Hoje de manhã a gente passou um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, mas hoje nós vamos retomar a carta aos Coríntios. Amém? Amém, graças a Deus. Em 2 Coríntios, onde paramos 4:16, essa sessão vai até capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo começa justamente nos exortando a mantermos o ânimo, a mantermos o fôlego, a mantermos a mesma diligência do começo. O mais difícil, irmãos, na caminhada cristã não é se tornar cristão, mas é se manter cristão. É verdade. É se manter afastado do mundo. É se manter buscando as coisas que são do alto. É manter o coração limpo. É manter a alma desejando as coisas espirituais. É isso que é difícil. Nós podemos passar 1 mês, 6 meses, 1 ano como cristãos. Mas o mundo vai continuar tentando nos seduzir. Satanás vai continuar tentando de todas as formas nos fazer desviar. Por isso o apóstolo Paulo aqui ele diz: não desanimamos, não podemos desanimar. Mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos aquilo que eu disse de manhã. A palavra ânimo tem tudo a ver com a palavra fôlego. Ânimo quer dizer oxigênio, respiração. Então desanimar é aquele momento em que você começa a colocar em questão a possibilidade de parar, de retroceder, de diminuir um pouco a velocidade. Você olha para um lado, você olha para o outro e você vê que a grande maioria dos cristãos estão paralisados, estáticos, congelados, frios, gélidos. Uma vida espiritual quase no zero. E muitas vezes nós queremos medir o nosso padrão de cristianismo por isso. Fulano de tal é muito pior do que eu. Mas a grande questão, irmãos, que o padrão de cristianismo é um só, é Cristo. Nós erramos quando nós queremos tomar a medida por aquilo que está embaixo, porque aquilo que está embaixo vai para baixo. Aqueles que estão em Cristo, eles buscam as coisas que são do alto. Os falsos mestres, eles têm essa característica desde a época de Paulo e até os dias de hoje, de tentar enganar a nós, tentar enganar a mim e a você, de que podemos de alguma forma ter um caminho mais fácil. Se nós tomarmos determinadas atitudes, fizermos determinadas escolhas, negociarmos alguns princípios cristãos, nós poderemos ter uma vida mais fácil. Se de alguma forma nós abrirmos mão de algumas, não de todas, mas de algumas das normas, dos princípios que Cristo nos ensinou, nós podemos ter uma vida mais fácil. Por exemplo, irmãos, se nós tomarmos como a posição do mundo atual em relação a coisas como o homossexualismo, o papel da mulher e tantas outras questões que na Bíblia trata de maneira muito clara qual é a visão de Deus sobre esse assunto. Se nós, de alguma forma, negociarmos esses princípios, nós vamos ter uma vida mais fácil. Sem tanta luta, sem tanta perseguição, sem tanta oposição. Mas esse é o perigo. Esse é o grande perigo. Quando a nossa vida começa a se tornar mais tranquila. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas: é necessário que venhamos a despertar do sono.
Na caminhada cristã, em muitos momentos, nós somos tentados a toscanejar, cochilar. Mas nós estamos numa zona de guerra. Nós estamos num caminho perigoso. O apóstolo Pedro já nos advertiu que o nosso inimigo vive ao derredor esperando uma oportunidade. E que oportunidade melhor do que a gente dormir no caminho para o inimigo acabar com a nossa vida. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, incluindo os cristãos e incluindo a si mesmo. Por isso não desanimamos. E o grande motivo para o apóstolo Paulo dizer essa frase, não desanimamos, é para onde ele estava olhando. Ele estava olhando para a ressurreição. Ele estava olhando para as coisas que são do alto. Ele estava olhando para a linha de chegada. É como se nós estivéssemos em uma corrida e nós estivéssemos extremamente cansados e de repente tem uma reta e lá na reta tem escrito chegada. E a gente está quase lá. A gente tem vontade de parar, a gente tem vontade muitas vezes de sentar, as pernas estão cansadas, o fôlego falta, mas a gente está vendo chegada logo ali adiante. E a gente já se esforçou tanto, já passamos por tantas lutas e obstáculos. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz, ainda um pouquinho de tempo, calma, é já já. E aquele que tem de vir, virá e não tardará. Falta só um pouquinho de tempo. Esse é a linguajar que o apóstolo Paulo está usando aqui. Essa passagem aqui é muito próxima da realidade da carta aos Hebreus. Está escrito, eu criei, por isso falei. Ele tinha dito aqui já no versículo 13, agora no versículo 16 de 2 Coríntios 4. Por isso não desanimamos. E o apóstolo Paulo agora vai reconhecer algo que os cristãos da atualidade não querem reconhecer e que muitas vezes repreendem. Chega a ser até engraçado, se não fosse triste. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, a ideia é, o homem, existem duas pessoas. É como diz o irmão Paulo entende muito desse assunto. Ele diz assim, olha pastor, vou trazer uma alma aqui para a igreja. Aí eu digo, meu filho, traga um corpo também. Viu? Então, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Existem dois seres aqui dentro. O ser material que a gente pega, que a gente sente, e o ser imaterial. Eles estão aqui, nesse mesmo ser. E o apóstolo Paulo então separa o homem exterior e o homem interior. E ele diz, olha, o homem exterior, ele está se desgastando. É verdade ou não, irmão? Pega uma foto de Quinho. Há 20 anos atrás, irmão, tinha tanto cabelo que até você achava difícil achar ele. Era. Quinho era Black Power. Não era Quinho? Não tinha? Pegue uma foto de Calmon, surfista. Pergunte a Rita como era. Marcelo, então, a barba do bichinho não luta para crescer aqui. Salva isso aí. Então o homem exterior ele se corrompe, irmão. Os cabelos vão ficando brancos. Que luta, irmão. Edeval, meu filho, quando era jovem assim, um dia botou uma foto assim, o bichinho agora, meu filho, se o vento passar forte demais, leva. Não fica preocupado quando vê uma ventania muito forte. Cadê Edeval? Cadê Edeval? Segura ele, pega. Então a gente entende, o homem exterior, ele está se corrompendo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, não estou praguejando não. Até porque fique tranquilo, que não existe isso. Não existe maldição sem causa, como diz a Bíblia. Mas você vai ficar doente. Você vai ter dores. Você vai ter dias onde você vai ter dificuldade de levantar da cama. Essa é a realidade do ser humano, irmão. Eu não sei se vocês têm idosos, se você tem relacionamento com pessoas idosas.
E particularmente assim para mim foi um choque muito grande. Porque meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito ativas. E de repente eles fizeram 70 anos. E eles começaram a ter, no intervalo de quase 1 a 2 anos, uma série de problemas de saúde vieram de vez. Sabe? O envelhecimento ele chega assim, se você sentir uma dificuldadezinha, daqui a pouco você já tem dificuldade em tantas áreas. Porque esse corpo é assim. Lá no Jardim do Éden, Eva e depois Adão comeram do fruto que não deveriam ter comido. E por conta disso a morte entrou no mundo. É por isso que o nosso corpo se deteriora. Por causa da morte, que é uma consequência da desobediência, do pecado, como você queira chamá-lo. Então o nosso homem exterior se corrompe. Hoje em dia na igreja parece que se você ficar doente é praga. Repreenda essa doença. Está amarrado. Eu não aceito. Por que isso? Não, vai ser. Joelho! Vai estar curado agora. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, meu filho, toma um remedinho para as suas constantes enfermidades. Eu me identifico com Timóteo, sabia? Constantes enfermidades. Quando ele está escrevendo a carta, ó, deixei fulano de tal doente em tal cidade. Deus é tão maravilhoso que botou um médico para tomar conta de Paulo. Uma das pessoas que ajudava Paulo, um dos seus cooperadores, era um ex-médico, né, por assim dizer, porque ele se torna missionário, que é Lucas. Estava lá com Paulo nos últimos momentos da vida de Paulo. Somente Lucas está comigo. 2 de Timóteo, capítulo 4. Então a gente precisa entender e abraçar essa realidade. Eu não digo que você não tome remédio, que você não procure um médico, mas que a enfermidade ela consiga cumprir o objetivo dela na sua vida e na minha, que é nos mostrar que o nosso tempo aqui nessa terra é limitado e portanto nós devemos aproveitar todo o tempo. Eu li para vocês, a gente estudou recentemente 2 Pedro 3, 10 a 18, como o apóstolo Pedro. Eu quero relembrar aqui aos irmãos rapidamente, vamos abrir lá rapidinho, 2 Pedro 3. Olhe o que o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo para a gente da volta de Cristo, da consumação dos séculos, como o fogo virá e consumirá todas as coisas. Então ele diz, olha, se nós já sabemos tudo isso, que Cristo virá, que esse mundo será destruído, que o Senhor trará para nós um novo céu e uma nova terra, então como nós devemos viver? Ele diz, olha aqui, ó, versículo 14, 2 Pedro 3,14, portanto, amados irmãos, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Nós estamos esperando essas coisas e portanto temos que estar em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhes deu Deus. Olha que coisa. E ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que coisa, irmãos. Se nós estamos esperando a vida do Senhor, olha o que diz o versículo 11 desse capítulo 3. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? O apóstolo Pedro está fazendo uma pergunta aqui. Sabe o que ele está dizendo? Pronto, você já entendeu o que Cristo falou lá no sermão escatológico, né? Qualquer dúvida,
Chegar em casa, o dever de casa hoje é ler Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Amém? Amém. Qual é o dever de casa? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. É o capítulo todo, viu? Amém. Lá no CAC uma vez, a gente passou um estudo bíblico e disse: olha, irmãos, vocês vão ler um capítulo por dia da Bíblia e estudar entre vocês. Aí volta 5 minutos depois o irmão, eu estava lá nesse dia. Já terminamos, pastor. Eu digo: gente, você leu um capítulo todo? E começaram por Mateus. O capítulo de Mateus é um pouco longo. Ah, é um capítulo? Eu pensei que era um versículo. Desse jeito, meu filho, você vai ler a Bíblia toda em 5.000 anos. Então aqui o apóstolo Pedro diz, versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha, irmãos, vivam uma vida santa e piedosa em nome de Jesus, alma. Amém. Vivam uma vida. Entendam que esse mundo está sendo preparado para a destruição. Pelo amor de Deus, entendam isso. Amém, Jesus. Devemos cada vez, irmãos, nos preocupar menos com as coisas materiais e mais com as que são espirituais. Amém, Senhor. Isso inclusive na nossa congregação. Muito mais importante do que a aparência física da nossa igreja é a nossa vida espiritual que cultuamos aqui dentro e que vivemos do lado de fora. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós não desanimamos, irmãos. Nós sabemos como as coisas são de fato. Nós já sabíamos que o caminho seria difícil muito antes de entrar pela porta. O nosso Senhor, quando nos convidou a entrar pela porta, já nos advertiu: entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, pois é Ele que leva a salvação. Nós não estamos aqui desavisados e muito menos enganados. Nós sabemos em quem temos crido e qual o caminho que temos percorrido. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. A minha versão aqui talvez seja diferente de vocês, eu estou usando a NVI. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa é a grande questão. Será que isso está acontecendo? Porque só acontece se você for crente. Se você não está tendo uma atitude cristã, se a sua vida não é cristocêntrica, você está se desgastando do lado de fora e do lado de dentro você está morto. Essa é a realidade do mundo. O mundo não tem vida espiritual. O falso crente não tem vida espiritual. Então ele se desgasta. Você vê, o ímpio também fica velho, irmãos. O ímpio também morre. O ímpio também vai ser enterrado. Nós vemos lá em Lucas 16. Mas a vida dele toda é o que Salomão tenta nos ensinar em Eclesiastes. É vaidade. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Aí o apóstolo Paulo vem e diz pra gente em 1 Coríntios 15: no Senhor não. No Senhor o que a gente faz não é em vão. Glória a Deus. Eu repito sempre, os irmãos que acompanham pela internet, eu repito sempre a mesma frase. Nós estamos cientes de que aquilo que fazemos no Senhor não é em vão. A nossa vinda hoje aqui na igreja não é em vão. Eu creio. Aquilo que praticamos em nome de Jesus não é em vão. O nosso perdão, quando perdoamos alguém em nome de Cristo, quando amamos alguém em nome de Cristo, quando fazemos aquilo que Cristo nos compele a fazer, não é em vão. O que é em vão é o que um homem está fazendo para a sua própria glória. Isso sim é em vão. É como a erva que hoje existe, amanhã não existe mais. Mas os frutos que são feitos em nome de Cristo permanecerão por toda a eternidade. Quem está falando não sou eu, é Cristo. Eu escolhi vocês. É o que está escrito lá em João capítulo 15. Eu escolhi vocês, e eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. Frutos que permanecerão para sempre. O Senhor Jesus diz: aquilo que fazemos em nome dele é para sempre. Percebe, irmãos, que em Mateus 25, o irmão José até falou sobre isso na terça-feira, se eu não me engano. Em Mateus 25,
Quando o Senhor Jesus fala do juízo, Ele fala das obras. As pessoas já estavam mortas ali. Elas estão agora diante de Cristo, no juízo final. Estava nu e me vestiste, eu estava com fome e deste comer. Você me visitou, você me ajudou. Senhor, nem lembro quando foi que eu fiz isso. Perceba, aquelas obras que aquelas pessoas fizeram em nome de Cristo acompanharam elas mesmo depois da morte. A oferta de Abel ainda falava. Imagine, Davi depois de morto ainda falava. Olhe, Salomão, eu não vou tomar o trono nas tuas mãos por causa da aliança que eu fiz com o seu pai Davi. Davi já tinha morrido, tinha tanto tempo, irmão. Por isso a gente precisa entender, se tem alguma coisa que nós podemos e devemos deixar para a próxima geração, é um bom testemunho cristão. Se o que falta hoje na igreja é um testemunho cristão. Na igreja não falta professores de boa teologia. Hoje no Brasil a gente está até crescendo boa teologia. Tem livros de boa teologia, editoras que estão sendo abertas. Por quê? Porque boa teologia dá dinheiro agora. Até os falsos mestres estão estudando boa teologia, porque eles entenderam que para enganar, eles precisam parecer com o que é verdadeiro. Porque senão o engano fica muito escrachado e aí ele não consegue enganar as pessoas direito. Então você vai ver falsos mestres estudando teologia correta. O que você não vai ver na vida dessas pessoas e nem na vida daqueles que o seguem é uma vida correta. Há uma diferença entre ortodoxia e ortopraxia. Talvez você conheça mais a palavra ortodoxia, né? Por quê? Porque ortodoxia é mais fácil. Ortodoxia significa doutrina correta, é mais fácil. Ortopraxia não, irmãos. Ortopraxia significa postura correta, vida correta. Aí é mais difícil. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve a um obreiro aprovado, ele coloca o testemunho na frente da boa teologia. Até porque, se você tem um bom testemunho, é porque você tem uma boa teologia. Você jamais teria um bom testemunho se você não tivesse uma boa teologia. Mas você pode ter uma boa teologia sem ter bom testemunho. E essa é a grande maioria de hoje. Você pode entender uma série de coisas acerca de Cristo sem jamais estar disposto a morrer por Ele. E aí a sua vida é em vão. Quem não está disposto a morrer por Cristo não viverá com Ele no céu. Essa é uma realidade que o tempo todo é relembrada no Novo Testamento. Então aqui o apóstolo Paulo diz: nós entendemos que há um propósito nessa deteriorização exterior, é o crescimento interior. Glória a Deus. E nesse momento aqui nós vemos esses dois textos que estudamos conectados. Como nós lemos aqui 2 Pedro capítulo 3, mais adiante do texto que nós lemos, na parte finalzinha da carta, o apóstolo Pedro diz: portanto, irmãos, diante de tudo isso que eu falei a vocês, nós devemos viver uma vida onde nós todos os dias crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É isso que Paulo também diz aqui. Ainda que externamente eu esteja todo marcado, porque nós lemos hoje, nós vimos um pouco da vida do apóstolo Paulo hoje pela manhã. Apedrejado, açoitado, maltratado, desprezado, preso, vivendo uma vida de frio, nudez, necessidade em muitos momentos. Mas aqui nós olhamos e vemos que ele diz: essas coisas externas não têm importância, porque elas estão produzindo algo que para o mundo é invisível, mas que para você e para Cristo é totalmente visível: o fruto do Espírito. Ainda que o homem exterior se corrompa,
internamente nós estamos sendo renovados dia após dia. Entenda essa ideia de renovo. O processo aqui, irmãos, é o mesmo processo de um levantador de peso. Eu não sei se vocês já ouviram falar em uma modalidade esportiva chamada fisiculturismo. O propósito dessa modalidade esportiva é conseguir o melhor corpo, o corpo mais simétrico. Não é só tamanho, é simetria. O irmão José foi vice-campeão brasileiro dessa modalidade, na época que ele era ímpio. Então, quando você entende um pouco a respeito disso, muitas pessoas chamam isso de musculação. O que você faz quando você vai na academia? Você levanta pesos. O que o peso faz? O peso, ele pega as fibras musculares e ele quebra elas. São rompimentos, as fibras elas vão se rompendo. E aquelas fibras elas são forçadas a se reconstruírem. Só que elas não se reconstroem como elas eram, elas se reconstroem cada vez mais forte. É por isso que as pessoas que praticam atividade física, elas precisam ter a atividade física como um hábito. Eu não posso fazer uma atividade física hoje e daqui a 2 meses fazer outra, porque não vai ter resultado algum. Normalmente aqueles que praticam atividade física o fazem todos os dias. Porque o propósito é esse. No primeiro momento há a quebra daquelas fibras musculares. Mas depois, no período de descanso, aquelas fibras são refeitas e elas são refeitas mais forte. Esse é o processo que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui para a gente. Não é por acaso que o apóstolo Paulo fala que o cristão é como um atleta lá em 1 Coríntios 9. Então ele diz, ainda que haja essa deteriorização exterior, mas isso está sendo feito para um bem maior interior. O cristão precisa aprender, o cristão precisa entender que neste mundo o conforto é nosso inimigo. Você não pode se sentir confortável no mundo, você tem que se sentir consolado em Cristo. E isso é diametralmente oposto. Estar confortável no mundo é totalmente diferente de ser consolado por Cristo. Perceba que a gente já falou aqui, durante essa semana, em um dos estudos, que o consolo só vem depois da tribulação. Já o conforto é uma tentativa de evitar a tribulação. Então nós como cristãos não buscamos viver uma vida confortável. O conforto é nosso inimigo. A minha carne sempre vai me levar a ter comportamentos que vão decepcionar o meu Salvador. Por exemplo, irmãos, Jesus Cristo está vivendo a pior noite da sua vida aqui na terra. Ele está com 3 amigos, homens que haviam passado 3 anos e meio com ele, acompanhando ele para cima e para baixo. E ele faz um pedido só: fiquem comigo em oração. Irmãos, eles não conseguiram ficar com Jesus 1 hora. Dormiram. Aí Jesus volta, vê eles dormindo e diz: vocês dormiram, rapaz? Não conseguiram ficar comigo nem um pouquinho? Orem! Orem! Ele, tá bom, a gente vai orar. Orou? Nada, meu filho, virou pro outro lado. Ele só pediu uma coisa: fiquem acordados em oração. Pra gente às vezes é tão difícil, né, irmão? Eu falo por mim, cada um se examina. Como é que está a nossa vida de oração, irmão? Ah, pastor, estou com dificuldade para dormir. Isso é bênção. Sabia que insônia é um dos melhores presentes que um cristão pode receber? Porque você não pode reclamar que não tem tempo de orar. Pode? Uma pessoa que tem insônia pode reclamar que não tem tempo para orar? Está com insônia? Então, meu filho, faça logo sua listinha dos seus, e comece pelos seus inimigos. Aqueles que falam mal de você, aqueles que fizeram algum mal, já faça a lista. Para de noite, quando vier insônia, você já apresenta logo a vida dele. Já começa por eles. Que a Bíblia diz que tem que orar pelos que perseguem, não é assim? Então, quem é que está lhe perseguindo? Rapaz, tem tanta pessoa perseguindo o bichinho.
bichinho aqui do irmão José, que essa noite ele disse, agora eu vou pegar esse povo. Vai ser no joelho. Mas não é joelhada de Karate Kid não, meu filho. É joelho de oração. Senhor, converte, como o Senhor fez com Saulo de Tarso. Amém. E essas pessoas que me perseguiram lá na Joana Angélica enquanto eu estava doente, vão tudo virar crente. É verdade. Eles vão vir aqui para a loja e não vai ser para comprar colchão, não. Vai ser para pedir que eu ore por eles, como os amigos de Jó. Glória a Deus. Oração. Então, se eu perguntar aqui quem é que sofre de insônia, o que a maioria da igreja vai levantar a mão? Quem tem insônia? Que nascença. Né, meu filho? Eu também, desde pequenininho eu tinha dificuldade para dormir. Desde a idade de Lelê e mamar eu já tinha dificuldade para dormir. Agora aqui é DVD. Agora tem gente, né, que a gente tem que orar para essas pessoas, né? Aí, essas pessoas que não têm sonho vai ter que orar de dia. Aí de dia você já separa um horário, finalzinho da tarde, né? No meio-dia. Mas a gente que tem insônia, que é a maioria, pode reclamar que não tem tempo de orar? Pode? Não, pode não. Porque esse é o momento melhor, no meio da noite, está todo mundo dormindo, aquele silêncio, e você com os olhãozinhos. Pai, não consigo dormir, não. Ô meu pai. Eu vou orar pelo pastor. Amém. Eu bênção. vou orar pro José, porque o bichinho vai pregar agora terça, quinta e sábado, rapaz. Não. E ainda tem essa história da Kombi, que ele vai pregar na Kombi, bichinho. Ore pela Kombi, meu irmão. E não é só pela Kombi não, viu? Pelos pregadores da Kombi. Vamos orar. Que aí que é o problema. Então, a gente já tem o primeiro lugar que a gente vai. É bem pertinho de onde a irmã Cláudia trabalha. Amém. Lá em Vista Alegre. Glória Esse é o primeiro lugar. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, nós estamos sendo o quê? Aqui, renovados. Esse é o renovo que vem da parte de Deus. O cristão, todos os dias, ele é impulsionado a ser o melhor cristão. Amém. A se parecer mais com Cristo. É como uma pedra bruta sendo esculpida por um escultor. Esse é você, esse sou eu. Onde cada dia Jesus esculpe uma parte dele mesmo em nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 19. Pois os nossos sofrimentos, olha o que o apóstolo Paulo, nossos sofrimentos. Quem está sofrendo aqui? Levanta a mão, só quem está sofrendo. Eu vou levantar as duas. Eu vou levantar o pé também. Da hora tá até a máscara. Levanta a mão, só quem está sofrendo. Levanta agora a mão, só quem está sofrendo hoje, aqui e agora. Até o copo de café. Então ele está falando para quem aqui, Paulo? Para a gente. Amém. É para ele. Você já imaginou que há 1900 anos atrás o Senhor encheu esse homem do Espírito Santo para ele deixar esse recado para a gente? Olha como o Senhor se preocupa com a gente, irmão. Pois os nossos sofrimentos, ele está falando dos seus, dos meus, dos nossos. Os nossos sofrimentos. Essa semana foi difícil só para mim, foi? Não. Ou foi para todo mundo que foi difícil? Para todo mundo. Os nossos sofrimentos, irmãos, eu tenho uma boa notícia. Eles são leves e momentâneos. E o apóstolo Paulo, ele usa duas formas de medir aqui: peso e tempo. Leve. Pastor, vou dizer uma coisa para você. Esse negócio, essa balança de pau está quebrada. Porque o meu sofrimento está um peso, principalmente os irmãos pegar chikungunya, Kio, José e Marcelo. Teve mais alguém chikungunhense aqui? Que se sabe é só esses três, né? Vai que é alguém que pegou aí, mas nem chegou a fazer o exame, né? Então chikungunhense, só esses três. Não tem como não por causa da dor, né, meu filho? Aí. Percebe logo. No Não, mesmo dia. Marcelo bichinho, meu filho, 3 dias sem comer. Sem beber. A Cláudia ficou numa preocupação com ele. Essa Pastor, o bichinho não come, pastor. Até hoje, né, filho? Tem dor na planta dos pés, né? Nas pernas. Que vírus, né, rapaz? E do mosquitozinho pequenininho, rapaz. O mosquito miserável. Esse daí tem uma parte com o príncipe desse século. Amém. Pois os sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Mas perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma comparação aqui. Ele não está dizendo, às vezes quando a gente lê só até aqui, parece que o apóstolo Paulo está sendo insensível. Como por exemplo, o seu Zé Bastos, o pai de José,
passou por um momento muito difícil, não só na vida dele, mas na vida de toda a família, né? Ficou internado na UTI. O irmão José, né, e a família só tinha notícia uma vez por dia, né, que era médico ou assistente social que ligava para informar como é que estava, né, a saúde. E isso durante mais de 10 dias, não foi, filho? Internamento, mais de 10 dias, não foi? Aí você vai dizer que isso, pastor, é leve? Não, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, se comparado com o que vamos receber. É como se eu dissesse para você, olha, irmãos, eu quero que você vá daqui à Feira de Santana de pé. São 110 quilômetros daqui até Feira de Santana, em média. Aí você diz, pastor, é impossível. Não, meu irmão, você vai de pé. Agora, quando você chegar lá, você vai receber 5 bilhões de reais. Oxe, ainda vai cantando. Imagine. Ah, meu filho, se alguém me vê na rua, você está indo para onde, meu filho? Eu vou para a Feira de Santana. E chovendo, e a chuva caindo, e sol quente na cabeça. E você vai... Rapaz, você andou só 20 que você ainda está na BR. E você está cantando Sabor de Mel. Quem me viu passando pela prova não me ajudou. Você já estava na cola os caldos. Rapaz, quando esses 5 bilhões chegarem, eu vou dar o dízimo. Eu ainda estou orando para ver se vou dar o dízimo, porque o dízimo é da lei, viu? Então, aí eu vou pegar aqui 5 bilhões, rapaz, eu vou ajudar fulano, né? Porque, né? A gente ainda diz que vai ajudar alguém, olha, só dá lá. Então, imagine, irmãos, é fácil você chegar lá em Feira de Santana de pé. Mas se alguém te desse esse valor para você falar, você ia ou não ia? Hein? Ia ou não ia? Seja sincero. Não, pastor, eu iria orar, porque eu sou um cristão espiritual. Oi, hipócrita. Oi. Você ia orar quando você chegasse lá e pegasse 5 bilhões. É, exatamente. Se mandasse de joelho, você ia. 5 bilhões? Estou falando de 5 milhões. Tem gente que diz, ô pastor, 5 mil eu já estava indo. Se botasse 5 mil, meu filho, eu já estava indo e não era em feira não, até no Rio eu ia. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação com aquilo que a gente vai receber. É o que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, as coisas aqui vão ser desfeitas, mas a gente que é crente, a gente vai morar no céu. Você não tem que ter medo da morte, na volta de Cristo, você não tem que ter medo da volta de Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Como você tem medo daquele que te salva e te ama? Daquele que cuida de você, que te protege, que te alimenta. Quem você acha que envia os corvos? Para alimentarem o profeta. Estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. E estão produzindo para nós uma glória eterna e que pesa mais do que todos eles. Olha que coisa. Percebeu essa? O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. E ele pega 2 cenários, 2 formas de medir tempo e peso. E ele diz, eu sei que a sua prova é difícil. Ele vai mesmo fazer uma descrição nessa carta das dificuldades que ele passou. Pedrada, perigos entre irmãos, entre falsos irmãos, perigos no deserto, na cidade, naufrágio, tantas lutas que o apóstolo Paulo passou. Mas ele diz, mas essas coisas são muito pouco se comparado com o que está preparado para nós. Um pouco antes de partir, o Senhor Jesus olhou para os seus apóstolos, que ainda não compreendiam o que iria acontecer em breve, e diz, eu estou indo na frente de vocês, porque eu vou preparar a morada de vocês. Glória a Deus. Eu vou preparar a morada de vocês. Louvado seja o teu nome. O lugar onde vocês vão passar a eternidade de vocês. Eu estou indo na frente preparar. Essa é a certeza do cristão. Aonde Cristo está, nós estaremos. Por isso o apóstolo Paulo diz, você pode passar pelo que você está passando.
E você vai sentir cada vez mais as dificuldades pesando menos. É como, por exemplo, irmãos, se eu der para Henrique um peso, né, um saco com 10 quilos de feijão, Henrique vai ter dificuldade de carregar. Talvez ele carregue, porque ele é um menino forte, mas ele vai ter dificuldade. Mas se eu der, meu filho, um saco de 40 quilos de feijão, Henrique não vai carregar, mas Quinho carrega com o dedo. Bota aqui no braço e carrega. Ainda mais se ele fizer aquele alongamento que ele ensinou, depois ele vai ensinar. Tem um alongamento que ele faz antes de ir pro trabalho. Por isso que eu vi, rapaz, como é que aqui na cidade, né? Pega peso assim, água, entrega água, gás. Quanto é que pesa um bujão de gás cheio, querido? 30 quilos. Poxa, ele pega 4 de vez. É 2 de cada mão. Imagine. Pessoa que tem 50 anos, Quinho. 53, Quinho. Tá certo essa certidão? Rapaz. Imagine, irmãos. 30 quilos. Glória a Deus. Então a ideia é, quanto mais crente você for, mais leves as dificuldades parecerão para você. Por isso que a gente leu hoje de manhã, se lembra? Quando Ágabo vai e diz, olha Paulo, você vai ser preso, você vai ser... Paulo diz, meu filho, você não está me dizendo novidade nenhuma, já passei isso tudo. A essa altura, quando Ágabo diz aquilo, Paulo já tinha sido até apedrejado, como a gente viu. Não foi quando ele passou lá em Listra e Derbe? Já tinha sido até apedrejado e ele já estava no lucro. Mas olha, o dono desse cinto aqui vai sofrer muitas coisas em Jerusalém. Paulo disse, rapaz, tranquilo, vamos lá. É Deus purinho. Por isso que o cristão, irmãos, cada dificuldade que você está passando hoje está te fortalecendo para amanhã. Para que você possa preparar outros. Glória a Deus. Não é só por você. Existem outras pessoas que estão iniciando agora. Imagine, irmãos, se Cristo não voltar daqui a 10, 20 anos. Henrique está com quantos anos, Marcinha? 9. Henrique vai ter 19 anos. Letícia vai ter 21 anos daqui a 10 anos. Maria vai ter 20. E aí? É a próxima geração. Nosso testemunho vai influenciar a próxima geração. As mulheres, principalmente, vão influenciar a próxima geração. Quando Paulo passa de novo em Listra e Derbe, nós vimos hoje de manhã, quem foi que ele encontrou lá? Timóteo. O pai de Timóteo era crente? Nada, ímpio, meu filho. Mas e a mãe, a avó de Timóteo? Crente. Mas crente do pé roxo. E Paulo lembra disso, viu? E diz, olha, você tem aprendido a Sagrada Escritura desde pequeno. Sua avó e sua mãe lhe ensinaram, viu, Timóteo? Eu sei disso, porque eu vi isso. O apóstolo Paulo tem tanta intimidade com Timóteo, a família de Timóteo. Sua avó e sua mãe. Vocês, mulheres, e nós homens também aqui. Existe uma geração que nós devemos preparar. Tem um vídeo no YouTube a respeito de uma igreja nos Estados Unidos que se tornou um museu. Na Europa, a Europa é conhecido como um continente pós-cristão. Sabia disso? Pois foi lá na Europa onde a reforma protestante brilhou de maneira mais forte. A reforma protestante rapidamente invadiu a Europa, igrejas enormes foram construídas, igrejas protestantes. Sabe o que essas igrejas são hoje? Shoppings, museus, algumas são boates. Por quê? Porque o que foi que aconteceu com essas igrejas? Não tem mais homens e mulheres cristãos para congregarem lá. Morreu todo mundo da geração e não houve uma nova geração de crentes. Você já pensou nisso? Próxima geração.
Por isso que hoje em dia você vê que as pessoas não querem ter filhos, assim como na vida aqui na igreja, não falo na nossa congregação, mas no ambiente da igreja tem muitas pessoas que não querem evangelizar. Por quê? Porque eu não quero responsabilidade. Quando a gente evangeliza alguém, quando a gente traz alguém ao batismo, quando a gente começa a ser uma espécie de tutor espiritual daquela pessoa, isso vai gastar tempo. Talvez a gente tenha que gastar dinheiro ajudando. E muitas pessoas não querem esse tipo de responsabilidade. Não investem no mundo espiritual. E por isso vivem vidas infrutíferas. Pessoas que não têm filhos e filhas espirituais. Igrejas assim estão fadadas a morrer. Como essa igreja nos Estados Unidos, tem lá, reproduzir um videozinho, uma igreja que morreu. A igreja se tornava um museu, tinha várias fotos. Durante um determinado momento, essa cidade onde essa igreja está experimentou um grande avivamento. Mas havia se passado mais ou menos 50 anos. Os crentes foram morrendo e os seus filhos e netos não continuaram. E a igreja fechou. Havia se tornado um museu. Tinha lá as fotos dos cristãos do passado. Por isso que o apóstolo Paulo fala da nossa responsabilidade. No versículo 15, irmãos, olha o que ele diz: tudo isso, tudo que eu faço é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça o bem, faça que também transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Percebe, irmãos, nós precisamos nos preocupar em encher o céu e esvaziar o inferno. Glória a Deus. Esse é o nosso papel aqui. Sabemos que o poder não está em nós, mas está dentro de nós. Glória a Deus. Somos vasos De barro. que tem um tesouro dentro. Então eu vou pregar porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. E os eleitos de Deus serão atraídos. A próxima geração será preparada. E a igreja estará cada vez mais pronta para a volta do seu Senhor. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que as tribulações são leves e momentâneas. Amém. Porque o nosso olhar está lá na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente entende que todo esforço não é em vão, mas tem um propósito. Um propósito específico. E esse propósito é muito maior do que a dor do esforço. O prazer em fazer aquilo que agrada a Deus é muito maior do que a dor do esforço. Glória a Deus. Então ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo. É como uma fábrica. Alguém aqui já foi numa fábrica? A fábrica tem aquelas máquinas, né? Não para, né? Cada máquina está lá fazendo alguma coisa. Pois é, aqui a igreja como uma máquina que está o quê? Produzindo o quê? Pessoas parecidas com Cristo. E esse tac-tac-tac é o quê? É o sofrimento. Batendo. Eita Deus. Aperta o parafuso. Pá. O que foi essa semana essa dificuldade? Foi o parafuso apertando. Aperta, Jesus. Aperta, Senhor. Opa. Então está produzindo. Tudo isso está produzindo. Todo esse sofrimento que a gente está passando está produzindo o quê? Uma glória eterna. Amém. Já imaginou? Glória a Deus. Olha, irmão, eu sei que tem muitas coisas que nos surpreendem. Mas eu posso te garantir que por mais crente que você seja, eu creio que eu estou diante de crentes. Por mais que o Espírito testifique com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, quando a gente chegar lá, que abrir o livro, que eu não sei se é um anjo, não sei quem é que vai estar lá com o livro lá, que disser o seu nome, pode entrar na porta do céu, as perninhas bambeias. O senhor tem certeza? Porque daqui a pouco eu entro e querem me tirar, eu não vou gostar. Tá certo mesmo esse negócio. Bateu certinho. Sou eu mesmo. Oi, eu nasci nós estamos aqui no, como é o nome? Santo Amaro. Em 1994. Tem José Bastos Júnior e tem o pai. Eu sou o Júnior.
A pessoa aquele dia lendo lá, seu nome. Glória a Deus. Seu nome tá aqui no livro da vida. Bora, é Marcelo o quê? Salles. Salles, rapaz. Rapaz, não me marinheiro. É. Já pensou, bateu. Ah, pode entrar, Salles. Olha, pode entrar. Glória a Deus. Você tem certeza? Oh, eu sou o marido de Cláudia, de Roberta, sou eu. Pode vir, é você mesmo, vem aqui. Glória a Deus. Amém, Jesus. A gente vai ficar tão surpreso, irmãos. Sabe? E a gente vai ter toda uma eternidade para se alegrar depois de entrar pela porta do céu. Oh, Jesus. Por enquanto ainda há um pouquinho de dificuldade para a gente passar. É verdade. Se comparado com a glória que está por vir. Glória a É como eu disse para vocês, vou repetir. Porque qual é a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é essa daqui, ó. Eu já disse isso para vocês, vou repetir. A sua vida aqui na terra, Letícia e Maria, Henrique, Estelinha, pequenininha. A sua vida aqui na terra, essa parte cinza aqui, ó. E aqui, esse cabo, todo esse cabo, até Feira de Santana e mais ainda, é a nossa vida depois daqui. Bom, a gente tem só esse tempo aqui na terra. Imaginar que você tem uma vida de 100 anos, pois é. É esse pedacinho prateado aqui. Depois do céu, depois da morte. Ó, o tanto de vida que tem. Pode ser no céu, pode ser no inferno. O apóstolo Paulo estava indo para o céu e ele sabia disso. Por isso ele está falando o que ele está dizendo aqui. É leve, é momentâneo. Eu vou passar alguns anos aqui pregando a glória de Deus e tendo a alegria do Senhor no meu coração. E a gente não é coitadinho não, viu, irmão? Porque apesar dos sofrimentos, Deus nos enche de alegria. Quando uma pessoa se converte de verdade, né? Quando a gente ora e Deus responde. Quando a gente pega a Bíblia para ler e a gente entende, a gente fica parecendo criança que ganhou chocolate. Não sei se você é assim. Amém. Quando eu estou lendo a Bíblia até hoje, assim, e aí você vê alguma coisa assim que mexe com você, parece que você ganhou um chocolate. Oh, glória. Ler a Bíblia é tão legal. Orar e sentir a voz de Deus. Quando você ora, irmãos, que sente a presença do Senhor do seu lado, não é muito legal? É ou não é? É. É muito bom, irmão. Glória a Deus. O que mais você quer? Saber que você está andando na direção certa. Tem dificuldades? Tem. Mas é muito legal ser crente. É verdade. E a gente ainda sabe que tem uma eternidade melhor ainda no céu esperando. Aí fica igual a Paulo. Rapaz, eu fico aqui na terra, porque aqui na terra Deus me usa e é bom. Mas se eu for para o céu é melhor ainda. Rapaz, e agora? Ufa! Pra onde é que eu vou, Deus? Hoje o Paulo disse isso, irmão. Não sei o que eu estou inventando, não. Ele disse, por um lado e por outro eu fiquei aperto, porque eu sei ficar aqui na terra e ser instrumento de Deus na vida de outros é algo bom. Mas eu queria ir para o céu. Ele disse, mas deixa Deus tomar conta disso, Ele sabe melhor. Glória a Deus. Seja crente, irmãos. Amém. Experimente o bom da vida. Glória a Deus. O bom da vida não é o que o mundo tenta nos convencer. O bom da vida é ter Cristo como seu Senhor e o céu como seu destino. Glória a Deus. Então ele diz, versículo 18, e eu concluo aqui. Assim fixamos os nossos olhos. Olha a ideia de fixar o olhar. Não é simplesmente passar o olho. Às vezes tem gente que diz, não, você já viu o pessoal que diz assim, passa o olho aqui nesse feijão. Oh, Deus. Passar o olho quer dizer, né? Aí a pessoa olha e de repente o feijão queimou. Não. Aí é que Aí, rapaz, eu pedi pra você passar o olho, rapaz, no feijão. Fiz o feijão, botei ele todo direitinho. É o feijão da semana, cortei ali. Ainda mais a Deval que faz a comida da semana, né? No final de semana. Cortei a carnezinha, preparei tudo, pedi pra você. Você disse pra eu passar o olho, eu passei o olho. Depois, quando eu vi, tava queimando. É? Não, a gente não passa o olho, a gente fixa o olho. A gente fica olhando. E não perde de vista. Eu não sei se vocês já foram para festa de criança em escola, né? Eu me lembro, olha, eu já sou velho, mas eu me lembro
que os meus pais, eles sempre fizeram questão de serem presentes na minha vida. E aí quando eles chegavam, eu olhava para ele, principalmente para meu pai. E aí, meu filho, não tinha coreografia, não tinha música, não tinha mais nada, só tinha aquele olhar de olho para ele não ir embora, eu ficava lá olhando. Que doido para acabar logo aquela festa, aquele negócio que eu já não entendia mais e queria meu pai. Glória a Deus. Fixar o olhar. Fixar o olhar. Você fixa o olhar, sabe, naquilo que te dá segurança. Aleluia. Sabe aqui, irmão, que maneiro quando você está no meio do mar e aí você vê um farol, uma luz lá longe brilhando. Às vezes está a quilômetros de distância. Mas o marinheiro diz, não, a gente está perto. Está chegando, ali a luz, ó, fixa o olhar. Aquele ponto, é para aquele ponto que a gente tem que colocar o navio para andar, para navegar. Olha o ponto ali, fixa o olhar naquele ponto, para lá que a gente está indo. Essa é a ideia de fixar o olhar. Eu quero perguntar, os nossos olhos estão fixos aonde? No céu ou na terra? Que se estiver na terra, está na direção errada. Se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Aquilo que se vê. Tudo isso que a gente vê, diploma, dinheiro, cartão de crédito, conta de pagar. Ô Jesus. Tudo se vê. Hoje em dia as contas não tem nem mais papel, né? As contas chegam pelos e-mails agora. Rapaz, que tribulação, viu? Quando você pensa que vai se ver livre das contas, meu filho, chega um e-mail, chega um zap, chega uma mensagem. Você deve não sei quanto de conta de telefone, viu? Sua internet, não sei quanto. Rapaz, mas não tá no negócio aí do vírus aí que não tá dando papel pro povo? Pois é, tá chegando agora de maneira virtual. Receba sua conta. Então, essas coisas todas se veem. Não olhe para as suas rugas, para o seu cabelo, para o branco do seu cabelo. Não. Tem coisas mais importantes. Mas, no que não se vê. Aqui, por exemplo, os seres espirituais que estão transitando aqui no meio da igreja. Você está vendo eles? Mas eles estão aqui e sempre estarão. Propósito do mal em nos desviar, você tem visto isso? As astutas ciladas do diabo, você tem visto elas? Você tem visto essas? Mas elas estão preparadas para você. Tome cuidado, irmãos, com aquilo que não se vê. Qual o estado do seu coração? Como está a sua mente hoje? Como anda a sua alma agora? A gente não está vendo isso. Às vezes o irmão chega aqui e dá um sorriso para a gente, contagiante, mas por dentro aquele irmão está desesperado. Por isso a gente tem que estar muito atento. Um cristão que não tem visão espiritual é um cristão que vai bater a cabeça muitas vezes contra a parede até perceber a importância de abrir os olhos. Você não está vendo para onde você está indo. Se machucar vai ser questão de tempo. Você precisa ver para onde você está indo. E a única forma disso acontecer na nossa vida é por meio de uma comunhão com o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. E Jesus diz, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês sem um pastor que guie vocês. Eu vou enviar o meu Espírito e ele vos guiará em toda a verdade. Um cristão que tem o Espírito Santo, um cristão que tem a palavra de Deus como sua confissão de fé, ele nunca vai estar andando na escuridão. Mas ele sabe
o caminho que ele está traçando. Por isso ele diz, fixamos o olhar. O apóstolo Paulo estava vendo o mundo espiritual. Não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que vê é transitório. Irmãos, eu não sei a idade de vocês, mas quando se lançou o Fusca, era o carro. Depois veio a Brasília. E agora? A pessoa que tem uma Brasília de repente de 40 anos, 30 anos. Provavelmente esse carro, se já não tiver depenado, ele é uma peça de museu. As coisas aqui são transitórias. As suas roupas e as minhas roupas são comidas por traças. Se desgastam. Você tem uma roupa, daqui a um mês, um ano, ela se rasga pela quantidade de vezes que você está lavando. Você coloca aqueles produtos e eles vão deteriorando. Você nem percebe. Aqueles produtos que são feitos para lavar roupa, eles desgastam ela até chega um ponto que o tecido não aguenta mais e rasga. Eu não sei se vocês se lembram do primeiro celular. Era Motorola. Rapaz, era um tijolo, o pessoal botava, né? Tinha um negócio que botava aqui na cintura. Rapaz, aquele camarada era o cara. Quando o cara chegava em qualquer lugar que fosse, qualquer repartição que chegasse, com aquele celular quadradão, deixa não, vai ser um tijolo na cintura. Rapaz, esse camarada é importante, é um celular no bolso. Qual o tamanho do celular? Hoje em dia os celulares fazem muito mais coisa, ainda são esse negócio de celular misturado com computador, né? Faz tanta coisa. Será que a gente imaginaria videochamada 10 anos atrás? Isso era coisa de filme de James Bond. Nos filmes de James Bond, ó, da década de 90. Rapaz, isso aí é coisa, né? Ficção científica. Hoje em dia as crianças estão tendo aula por videochamada. O tempo passa, as coisas mudam, mas o mundo espiritual permanece inalterável. A realidade de Adão e Eva, espiritualmente, é a mesma nossa. Por isso que, independentemente das circunstâncias externas, nós temos que enxergar aquilo que não se altera. É isso que Paulo está querendo chamar a nossa atenção. Principalmente para nós que vivemos com uma responsabilidade de evangelizar o mundo inteiro. O irmão Marcelo, por exemplo, já viajou para outros países. O irmão Kim também já viajou para outros países. A realidade dessas pessoas é muitas vezes diferente da nossa. Se vestem diferente. Tem usos e se cumprimentam de maneira diferente. Estão acostumados a comer comidas diferentes. É como, por exemplo, vem a gente chama de gringo, né? Vem um estrangeiro e aí vai comer um acarajé. E aí a pessoa pergunta, você quer quente? Aí a pessoa diz, rapaz, eu tô aqui. Eu quero quente. Tome, rapaz, quando ele dá a primeira mordida, fica vermelho da pimenta. Depois de 2 dias no banheiro, certinho. Ô, meu pai. Se o estômago for bom, se não for, meu filho, é mais alguns. Amém. Não está acostumado com aquele tipo de alimento. Então, sabe, nós como cristãos fomos chamados a pregar o evangelho a todo mundo, então nós temos que estar preparados para estar diante de várias culturas diferentes. Como você acha que seria, né, o irmão José, o irmão Kim e Edeval, esse trio, chegando numa tribo indígena para evangelizar? Será que ia ser a mesma coisa que evangelizar aqui na praça? Aqui? Não. Será que seria a mesma coisa que evangelizar no fim de linha de Cosme de Farias? A realidade é completamente diferente. Talvez a gente tenha que passar por uma situação dessa para a glória de Deus. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Desde o começo, o cristão é chamado a viver por fé e não por vista. É isso que Paulo está tentando nos dizer aqui. Cuidado para que vocês não fundamentem as suas escolhas
naquilo que vocês veem, mas as nossas escolhas têm que ser fundamentadas naquilo que nós cremos e não naquilo que vemos. Isso é fé. E eu termino aqui fazendo uma pergunta: como você fará as suas escolhas essa semana? Você vai ter que tomar várias atitudes essa semana. E qual vai ser o seu conselheiro? O mundo ou a palavra de Deus? Queria chamar os irmãos que vão preparar a ceia para já servirem a ceia para aqueles que forem cear. Nós fizemos essa pergunta e enquanto os irmãos estão distribuindo os elementos da ceia, eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse, eu vou pensar também, já estou pensando. Essa semana passou tão rápido. Parece que foi ontem que a gente estava aqui, domingo. E essa semana passou e a gente fez tantas escolhas. Algumas a gente nem pensou direito. E depois a gente se arrependeu. E a gente vai fazer isso essa semana de novo. Ou a gente vai orar. Ou a gente vai ter coragem. Porque, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você é cristão, e eu creio que vocês todos são. Obrigado. Vocês são cristãos. Tão importante quanto dizer sim é dizer não. O cristão precisa aprender a dizer não. Às vezes a gente pensa que como cristão a gente tem que dizer sim para tudo. Não. Tem que dizer não também. Olha, tem um negócio aqui, o negócio é bom, mas tem que ser feito agora. É assim aqui. Não vou assinar nada, não vou assinar aqui. Não, pai, vamos fazer. Não, vou orar. Cuidado, irmãos, com as boas propostas. Normalmente, atrás delas tem um caminho de morte. É o que diz a Bíblia. Existem caminhos que são os melhores aos nossos olhos, mas são caminhos de morte. E Paulo está nos dando um conselho aqui para evitar isso. Como? Olhando para o invisível e não para o visível. Não, Sodoma e Gomorra é atrativo, mas não vá para lá. A sua alma vai sofrer, você vai perder a sua esposa. Ló não viu isso quando fez a escolha. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. As escolhas de hoje determinarão o nosso amanhã. Essa é uma verdade bíblica. Eu sei que você ouve isso até do mundo. Até as pessoas do mundo, os incrédulos dizem isso. Mas essa é uma verdade bíblica. O que plantamos é o que colheremos. Mas a diferença entre essa verdade que é bíblica e a maneira como isso é apresentado no mundo é que o mundo apresenta como se você pudesse plantar qualquer coisa. Não, a Bíblia diz que só existem duas sementes. Ou você está plantando na carne e a colheita vai ser destruição e morte. Ou você planta no Espírito e no Espírito você colhe a vida eterna. Que nós possamos ter uma semana aonde passaremos todos os dias plantando no Espírito, na companhia de Cristo e para a glória dele. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, só o Senhor sabe como é difícil para nós renunciar determinadas coisas. Só o Senhor sabe, meu Deus, como é difícil para nós
iniciarmos determinadas coisas que o Senhor tem nos direcionado a fazer. E nós estamos aqui, Senhor, como vasos de barro que somos, mais uma vez pedindo o Teu auxílio, pois nós já sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por meio de Ti. Nós já aprendemos, Senhor Jesus, que para Te seguir, para estar aonde o Senhor está, é necessário renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e andar pelo Teu caminho. Mas temos em nós, Senhor, no nosso interior, uma grande batalha. Batalha essa que o Senhor mesmo nos ensinou que existe por meio do Teu servo Paulo. O corpo e o espírito brigando. A carne e o espírito brigando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a renunciar às obras da carne e abraçar uma vida cada vez mais aonde o fruto do Espírito seja evidenciado pelo nosso bom proceder. Não nos deixa, Senhor, destruir com as nossas atitudes aquilo que plantamos com os lábios, mas que tenhamos uma vida, Senhor, aonde a verdade não somente sai dos nossos lábios, mas é vista também por meio do nosso comportamento, a começar de mim, Senhor. Que a nossa igreja cada vez mais, Senhor, que a nossa congregação, que é uma pequena parte da Tua igreja, cada vez mais amadureça espiritualmente, para que os frutos que o Senhor quer que venhamos a produzir sejam produzidos, Senhor. Nos ajuda, Deus, a sermos obreiros aprovados. Nos ajuda, Senhor Jesus, a refletirmos a Tua glória. A cada vez mais, Senhor, darmos menos importância às coisas que são desta terra, abraçando uma vida espiritual, aonde agradar a Cristo não é mais uma obrigação, mas a nossa fonte de prazer. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a amar o nosso próximo, não como uma obrigação impositiva, mas como um modo de vida alegre. Não nos deixa guardar dentro de nós nenhuma amargura, nenhum rancor, nenhuma maldade, nenhuma malícia, mas que vivamos vidas cada vez mais puras e santas. Que possamos fazer como Jesus diante de pessoas que nos fazem o mal, olhar para elas e chamá-las de amigos, sem nenhuma hipocrisia, como Jesus fez com Judas. Amigo, aqui vieste. Ajuda-nos, Senhor, a termos um cristianismo autêntico e não meramente formal. Ó Deus, eu oro em favor desses nossos irmãos que estão enfermos, não somente para que eles tenham a saúde restabelecida, mas para que a enfermidade deles gere frutos espirituais. Porque nós já aprendemos que existem dois tipos de sofrimento: o sofrimento segundo o mundo, que opera a morte, mas existe também o sofrimento segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Ó Deus, nos ajuda a viver dessa forma, remindo os tempos, sabendo que os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. E aquilo que Ele projetou para nós é bom, é perfeito e é agradável. Aleluia. Independentemente das circunstâncias que se levantem, o nosso Deus fará aquilo que Ele disse que faria, com que todas as circunstâncias cooperem para o nosso bem,
acusação contra os eleitos de Deus. É o próprio Deus que os justifica. E se Ele entregou o Seu Filho unigênito por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ó Senhor Jesus, nos ajuda a viver debaixo das Tuas promessas e não de acordo com os nossos medos, mas que todos os nossos temores sejam destruídos pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois a Tua palavra é uma rocha eterna, apta, forjada para destruir tudo aquilo que se levante contra Ti, dentro ou fora de nós. Por isso nos ajuda, Senhor. Que nessa noite saiamos daqui, não como entramos, mas saiamos com uma comunhão restabelecida, com uma comunhão acrescida de amor, paz, alegria. Que saiamos como vasos cheios do Espírito, para que durante essa semana, com intrepidez, possamos dividir as Tuas verdades com tantos outros que o Senhor há de colocar no nosso caminho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmão? Que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós temos saúde-se com um olhar santo e não se esqueça de falar para você mesmo hoje à noite na sua oração para onde você está indo.